Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao você considerar as palavras desse vídeo. Ontem nós falamos um pouco sobre a mulher adúltera que foi perdoada por Jesus. Hoje nós vamos abordar um pouquinho mais a experiência dela e ver como que nós podemos fazer um paralelo entre o que aconteceu ali e entre o que acontece ou pode acontecer com a nossa vida. Nós vemos claramente na Bíblia, né, a importância da confissão do pecado e coisas semelhantes a essa. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você: quantas formas de comunicação existem? Bom, são várias, né? E não existe apenas a forma verbal, principalmente entre nós e Deus. Porque, imagina, isso já deve ter acontecido com você, e eu espero que sim, quando você é solteiro e você vê uma pessoa interessada em você, pelo olhar, às vezes por um sorriso, a pessoa tenta manifestar para você que ela te achou interessante, agradável, bonito, coisas semelhantes a essa. Ela não falou nada, mas do jeito que ela te olhou, ficou te olhando a festa inteira, você percebeu que houve ali um interesse e ela tentou se comunicar com você de uma forma não verbal. Agora, voltando ali entre a mulher adúltera e Jesus, nós vemos claramente, está ali, Jesus a perdoou, ele falou: também não te condeno, vá, não peques mais, está bem claro que ele perdoou, mas mostra para mim um texto só, um verso, que diz que ela pediu perdão para Cristo. Verbalmente não é verdade? Não tem um texto mostrando, olha, ela falou para Jesus: Senhor, me perdoe. Não. Jesus leu o coração dela? Com certeza. E alguma outra linguagem corporal dela que mostrava que ela estava arrependida. Ela não estava com remorso apenas, porque o remorso ele acontece quando a pessoa é pega no crime. Então ela não está arrependida do crime, ela está arrependida, está triste porque pegaram-na no crime. Então isso é remorso. E ela não, ela estava arrependida, ela queria uma nova vida, e não era só a partir daquele momento, já fazia muito tempo que ela queria uma nova vida, e agora diante de Cristo ela viu essa possibilidade muito de perto, e ela agarrou essa oportunidade como se fosse a última da vida dela. E talvez fosse mesmo. Então, estou falando aqui da oração não verbal, a oração dos sentimentos. Nós podemos orar com os nossos sentimentos? Com certeza, tem muitos textos na Bíblia que mostram isso. Você não pode esperar um texto bíblico que diga assim: orai com os vossos sentimentos. Não, com essa frase assim não. Mas que deixa claro que nós podemos experimentar. Pois os sentimentos foram colocados em nós também por Deus. Não todo sentimento ruim foi colocado por Deus. Não, o que eu quero dizer é assim, essa habilidade de sentir foi colocada em nós por Deus. Nós vemos, por exemplo, na Santa Ceia, o discípulo João ele quis ficar encostado com a cabeça dele no peito de Jesus. Isso é uma linguagem? Com certeza. Tanto é que foi relatada para estar junto a nós por milhares de anos. Essa experiência de estar ali com a cabeça no peito de Jesus, né? Isso aí é o quê? É uma transmissão de um sentimento. E muitas vezes nós nos encontramos tão tristes ou tão doentes para orarmos de forma verbal que nós podemos orar com os nossos sentimentos. Lógico que isso exige um foco ali no momento, você querer transmitir esse sentimento a Deus mesmo sem palavras. Então, não é só simplesmente sentir, mas não estar junto a Cristo, não estar em comunhão com Cristo, sabe? É a mesma coisa que talvez tenha acontecido com você. Você sai com uma pessoa que você ama, vocês estão num restaurante e naquele dia
tá tudo bem, mas simplesmente vocês não querem conversar, querem ficar só em silêncio ali, o lugar tá agradável, não é? Então, é isso. Tem uma música brasileira, e até esqueci quem canta, enfim, diz assim, eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Então, isso aí é mais ou menos o que eu estou falando aqui. É se comunicar através dos sentimentos, né? Você ficar diante de Deus como se ele fosse uma orquestra e você absorver toda aquela presença dele, toda aquela bondade de Cristo. Isso que eu estou falando não é uma poesia, não é utópico, isso é real. Quando nós ficamos na presença de Cristo, mesmo em silêncio, nós conseguimos absorver a presença dele, a forma dele pensar e a forma dele sentir. E sabe, pensamentos mais sentimentos formam o nosso caráter moral. Entendeu? Eu vou repetir. Os nossos pensamentos mais os nossos sentimentos formam o nosso caráter moral. O apóstolo Paulo, ele nos chama a ficar olhando para Jesus pela fé. Lá em Hebreus capítulo 12, ele fala em Hebreus 11 de várias pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Cristo. E aí ele faz como se fosse dar uma receita para nós. Como é que isso aconteceu? Você quer saber? Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Engraçado que ele não falou nesse texto, converse com Jesus. Ele falou, olhe para Jesus. Né? A escritora e profetisa Ellen White disse num dos livros dela, em alguns livros ela repetiu essa frase, contemplando a Cristo, nós somos transformados. Contemplando a Cristo, nós somos transformados. Então, não houve a necessidade aí, necessariamente, de um diálogo, de uma expressão verbal. Veja, muitos homens foram transformados na palavra de Deus. Eu sempre gosto do exemplo de Moisés, e vou repetir muitas vezes. Moisés foi transformado ao cuidar de ovelhas. Ele conversava com as ovelhas, é bem provável, mas eu tenho certeza que elas não conversavam de volta com ele. Mas aquele exercício o transformou. Né? Esses sentimentos, né? Onde a mulher, muitas vezes, cuidando de casa, ela consegue passar os sentimentos dela através de um belo prato de comida. Isso tem algum valor para Deus? Tem muito mais do que você pode imaginar. Muito mais. Ellen White diz assim, existe num pão caseiro, feito com amor, né, muito mais religião do que muitos podem imaginar. Eu sou uma pessoa particularmente que não gosta de cozinhar. Eu cozinho, mas não sou muito chegado. Mas uma das coisas que me convenceria muito a ir à cozinha hoje e cozinhar seria ver a alegria das pessoas reunidas ao redor daquilo que eu preparei para elas comerem. Isso é um prazer muito grande. Quem consegue fazer isso com habilidade é muito feliz. Então, voltando ao tema original, nós podemos orar através dos nossos sentimentos. Quando nós estamos enfermos e não conseguimos nem abrir os olhos, muitas vezes, nós podemos simplesmente descansar nas mãos de Deus, aceitando que Ele está ali conosco, que Ele não está exigindo nada da gente naquele momento, em toda a sua sabedoria e piedade, e em todo o seu amor, Cristo está ali, transmitindo também o sentimento que Ele tem para nós. Um dos textos de Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. E essa é a oração do nosso vídeo de hoje. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe esse pensamento tão profundo para que outras pessoas possam compartilhar os sentimentos delas com Cristo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.